Aloísio, estou aqui de volta. Obrigada por continuar aí. Vamos a mais um papo? Vamos a mais um papo. Então, agora nós vamos falar, nós não, você, né? Sobre o esoterismo na obra do Gustavo Mayrink, é isso? Então, isso aí é mais uma vez eu fazendo propaganda de livro, mas não dá para perder Gustavo Mayrink, pelo menos uma obra dele a gente tem que ler. Tá. Ele foi um cara muito importante, nasceu no final do século XIX, morreu na década de 30 do século 20, e ele é um escritor do fantástico, misterioso, do terror. Uma das obras mais famosas dele chama O Golem, tem tradução para o português. Eu não achei aqui na minha biblioteca, mas tem tradução para o português. E essa obra deu origem a um dos filmes mais importantes do movimento expressionista alemão, o Golem, o mesmo nome, o filme homônimo, 1920, que também merece ser assistido. Mas o que poucos conhecem, muitos conhecem o grande literato da literatura fantástica, mas o que poucos sabem é que Gustavo Mayrink era profundamente envolvido em sociedades secretas europeias. Por exemplo, embora ele tenha vivido a maior parte da vida dele em Praga, ele foi membro de um ramo rosacruciano da Inglaterra, Societas Rosicruciana em Anglia. Ele também esteve envolvido com a Sociedade Teosófica de Madame Blavatsky, tendo sido um dos principais membros de uma loja em Praga, onde ele conheceu a sucessora de Blavatsky, Annie Besant. Depois, ele também é considerado, nós não temos provas sobre isso, mas ele é considerado como um dos últimos grão-mestres de uma ordem muito misteriosa chamada os Irmãos Asiáticos ou os Fratres Lucis. E como é que Gustavo Mayrink trabalhou esse interesse dele pelo oculto, pelo esotérico, nas suas obras de ficção? Então eu vou dar aqui uma palhinha do que pode ser encontrado nessa obra, e o leitor que estiver interessado mergulhe, porque mesmo que não se interesse por esses temas, a obra é fantástica. Então, no livro O Golem, que foi traduzido para o português, a inspiração de Gustavo Mayrink é a Cabala, que é a tradição mística judaica. No livro O Rosto Verde, a inspiração dele é o yoga oriental da Índia. No livro O Dominicano Branco, que muitos consideram a melhor obra do Gustavo Mayrink, infelizmente não há tradução desse livro para o português, ele se inspira no taoísmo chinês, na doutrina metafísica de Lao Tse, e também traz alguns elementos do misticismo cristão medieval. E num outro livro chamado Anjo da Janela do Ocidente, que também não tem tradução para o português, ele vai falar de alquimia, mas nunca doutrinando, sempre escrevendo obras de ficção impressionantes e muito agradáveis de se ler. Então, quem não conhece Gustavo Mayrink, eu recomendo, mergulhe na obra dele. Mesmo que não goste de esoterismo, vai se divertir com a leitura. Eu achei interessante no que você comentou agora, quer dizer, seu comentário sempre é interessante, todo ele, mas esse comentário, se não fosse, Aloísio, eu não faria esse papo com você toda semana, é mais do que sincero. Mas quando você observou que ele não estava querendo doutrinar ninguém, mas escrevendo obras de ficção sobre assuntos esotéricos. Essa, para mim, é alta literatura. Então, essa é toda a diferença. Na verdade, ele não escrevia sobre assuntos esotéricos, ele escrevia obras de ficção que tinha nas entrelinhas temas esotéricos. O que também é bem sutil, né? Muito bom. Sutil. Por exemplo, você pode ler o Golem dele sem passar pela sua cabeça que tem uma inspiração cabalista. Entendi. Ele não fala sobre isso. Porque eu acho que um bom escritor é aquele que não se explica. Exatamente. Ele ensina o leitor a ir além. Exatamente. Concordo plenamente. Então fica a dica. Eu acho que muita gente vai gostar desse papo sobre esse assunto, porque você abriu o leque, né, dando pinceladas aqui e ali sobre tanta coisa, sobre cabala, sobre coisas que já foram discutidas aqui, então vai amarrando, isso eu acho importante, né? Que qualquer conversa amarre assuntos que dizem respeito ao que está sendo discutido ali.
porque senão... Principalmente, mostrar para as pessoas como pessoas muito inteligentes e muito eruditas abordavam esses temas. Claro. Porque esses temas são abordados com todo respeito como lixo. E que não são coisa menor, né? Porque muita gente se surpreende, diz, mas por que a filosofia se debruça, por vezes, sobre tais assuntos? Porque ela tem que se debruçar, porque você está dando a resposta, porque a erudição, porque a sabedoria implica em você minimamente analisar alguma coisa para poder criticá-la. Né? Exatamente. Senão, não, que graça tem? Falar de orelhada. Bom, e ainda que seja para criticarmos, vamos ler os expoentes, né? Por favor, né? Para criticarmos bem criticado. Exatamente. Aloysio, até já num outro papo. Por enquanto, muito obrigada. Tchauzinho. Tchau, tchau.